capítulo de número 13, no verso de número 13. Lucas, capítulo de número 13, verso de número 13. Lucas, capítulo de número 13, verso de número 13. Deixar um abraço aqui, meu pastor Cláudio Costa, minha pastora Elaine Costa, Assembleia de Deus Casa de Oração. Chego diante da segurança da pastora obediência e liderança. Deixar também aqui um abraço da minha esposa, missionária Elisângela, devido ao culto lá hoje, ela não pôde estar me acompanhando nessa noite. Lucas capítulo de número 13, verso de número 13 diz assim, a palavra do Senhor: e impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-os, e glorificava a Deus. Impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou, e glorificava a Deus. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia! Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Se sente aí glorificando. Pode se sentar. O versículo que nós acabamos de ler, a sua passagem ela inicia dizendo que ele ensinava em um dia de sábado em uma das sinagogas. E eu gostaria de iniciar falando um pouco desse lugar chamado sinagoga, aonde Jesus por diversas vezes nos textos bíblicos vai aparecer ensinando a sua palavra. Aonde Jesus passava, se tivesse uma sinagoga, ali ele entrava para poder ensinar e pregar a sua palavra. Por intermédio de alguns extra-bíblicos, nós temos fortes indícios que as sinagogas elas foram estabelecidas na época do cativeiro babilônico, e foi de uma forma em que os judeus encontraram para poder se reunir, orar a Deus, estudar acerca das Escrituras Sagradas. As sinagogas nesse momento, ela vai servir para uni-los. Nesse momento, as sinagogas vai servir para ajudá-los a não esquecer do Deus ao qual eles serviam. Quando eles retornam da Babilônia, eles mantiveram esse costume de estabelecer sinagogas e de se reunir nelas, até porque a cidade de Jerusalém ela está para ser reconstruída, o templo ele está para ser reedificado, e eles precisavam manter-se unidos para poder adorar e aprender acerca das Escrituras Sagradas. O templo, pastor Cristiano, é um lugar de adoração. Templo é um lugar de fazer aquilo ao qual as jovens e as crianças acabaram de fazer diante desse lugar, que é adorar a Deus. Já as sinagogas nessa época, ela servia de um lugar de ensinamento. A sinagoga nessa época, ela servia de um lugar de instrução e de aprendizado. Ensinamentos esses que tinham por base a Torá dos judeus.
Ensinamento desses que tinha por base nesse culto da sinagoga o Pentateuco, conhecido também como a lei de Moisés, o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A Bíblia diz que as sinagogas também ela servia de instrução, de escola para os mais jovens. Com o passar do tempo, esse lugar chamado sinagoga, eles foram crescendo, eles foram se desenvolvendo e melhorando as suas atividades. Havia, pastor Cristiano, muitos judeus espalhados nessa época, na época do Império Romano. Eu digo isso com base no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, no verso de número 13, 14, 15 e 16, que está escrito assim, que dizia: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue da Panfilha. Ali tinha judeus, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles saíram de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando numa sinagoga no dia de sábado, ali também tinha judeus. E depois da lição da lei, e agora, pastor Cristiano, dos profetas, lhe mandaram dizer ao principal da sinagoga: homem, irmãos, tende alguma palavra de consolo para o povo? Falai. Levantando-se Paulo e pedindo em silêncio com a mão, dizem: homens israelitas que temem a Deus, ouvi. Pastor Cristiano, nesses 4 versículos eu consigo confirmar que eles se espalharam por toda parte daquela região. Nesses 4 versículos eu consigo confirmar que eles cresceram e se desenvolveram nos seus trabalhos, até porque a base do culto era o Pentateuco, porém agora já está inserido os profetas, e eles cresceram e se desenvolveram. Temos também informação que as reuniões de mais importância era sábado pela manhã, e que o principal da sinagoga ele tinha total controle. A Bíblia diz que se nomeava um principal da sinagoga, e ele tinha esse cargo superior, e ele era supervisor geral dos cultos. E todo judeu, pastor Cristiano, ele tinha a oportunidade de fazer uso da Torá e do livro dos profetas, sendo assim convidado por um principal da sinagoga. Eu chamo total a sua atenção para essa introdução e te dizer que não foi à toa que Jesus aderiu esse costume de poder pregar e ensinar dentro da sinagoga. Eu chamo a tua atenção para poder te dizer que não foi em vão que Jesus tinha esse costume de poder pregar dentro das sinagogas por onde ele passava, até porque a Bíblia diz que ele é a própria palavra. Oh, glória. João capítulo de número 1, o subtítulo diz que o verbo ele se fez carne, e que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em Apocalipse capítulo de número 19, no verso de número 13, a Bíblia diz que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. Isso aqui é lindo, porque no texto que nós lemos, na passagem que nós acabamos de ler, Jesus, além de pregar a palavra, ensinar a palavra,
eu estou falando, pastora Gilmar, é de um culto tão gostoso, porque além deles ouvirem, pastor Cristiano, a palavra nesse dia, eles também viram a palavra manifesta naquela noite. E se tem uma coisa a que a nossa geração precisa experimentada, é não só ouvir a palavra, é também ver a palavra manifesta em nosso meio. Aleluia! Está começando a esquentar. Oh, glória! A pastora Gilmara, com outra mensagem. Mas quando a senhora me abordou ali no início, falou, estou um pouco enferma, Deus me trouxe essa mensagem aqui ao meu coração. Oh, glória a Deus! Já eu prego, pastor, porque nesse momento agora eu preciso, com toda a autoridade que o céu, oh glória, me dá, oh glória, é denunciar. Por que denunciar? Um pregador renomado, pastor Cristiano, ele desce do altar após ter pregado o seu sermão, e alguém sai da nave da igreja, vai dizer para ele, que mensagem! Alguém vai dizer para ele, que palavra! A Bíblia diz que o semblante, a Bíblia não, esse pastor disse que o seu semblante assim entristeceu, não por ele ter se dedicado a pregar o seu sermão daquele dia, e não por alguém ter saído da nave da igreja e ter ficado admirado com a palavra pregada naquele dia, não, o seu semblante entristeceu, porque alguém atentou só para o sermão dele, alguém atentou, oh glória, só para a performance dele. Talvez naquela noite ele alcançou a exegese certa, a hermenêutica certa, talvez naquela noite ele fez uma boa introdução, talvez naquela noite ele fez uma boa exposição do texto, mas pregou uma hora, ficou triste porque no seu sermão não conseguiu transmitir Jesus na sua palavra. O que a gente precisa nos dias de hoje é transmitir Jesus na nossa palavra. Pregadores, profetas, homens de Deus estão mais preocupados com os holofotes. Não digo isso porque está filmando, estamos fazendo uso daquilo que nos é dado, das mídias sociais, mas estamos vivendo essa era das redes sociais. E o profeta, e o pregador está mais preocupado com o flash, está mais preocupado com o holofote. Pastor Cristiano, pastora Gilmara, eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês estão vivendo isso. Oh glória, aleluia. Nossas reuniões, oh glória, que passamos por aí, está mais para espetáculo, está mais para show. Oh glória a Deus. Se for para fazer uso do altar, pastor Cristiano, faça como foi feito hoje, para transmitir a palavra. Eita, como eu fui tocado por essas crianças nessa noite. Aleluia, precisamos dessa simplicidade e dessa essência. A gente não precisa de coach gospel, vai para o auditório, coach gospel, vai para o cinema, coach gospel, vai para o teatro. Altar é para transmitir a palavra. Eita! Altar é para transmitir a mensagem da cruz. Oh, glória! Eu sei, pastor Cristiano, que estão tentando arrancar os mestres do altar, estão tentando arrancar os professores do altar, estão tentando arrancar os pregadores vocacionados do altar, estão tentando arrancar os profetas do altar. Mas eu vim dar um recado, oh glória, sem palavra não tem milagre, oh glória.
Isso, pastor. Bota para fazer peça para transmitir a palavra. Porque se tiver palavra, tem milagre. Se tiver palavra, tem cura. Se tiver palavra, aleluia. Camandá, levandou. Caminho Pristel, levando a gaçaia. Eita! Bota a palavra. O que a igreja precisa é de palavra. Sem palavra, vai entrar travado e vai sair travado. Sem palavra, vai entrar encurvado e vai sair encurvado. Sem palavra, sem Jesus. Sem Jesus, sem milagre. Sem Jesus, sem salvação. Sem Jesus, sem libertação. Sem Jesus, sem batismo com o Espírito Santo. Eu quero ver tu vir comigo e destravar o glória nessa noite. Epa, destrava o aleluia, vai. Destrava a língua estranha, vai. Destrava o teu milagre. Eita, aleluia. Necessário é, pastor Cristiano, a gente abrir a boca. Quando o pastor Gilmar ali me abordou ali, me recebeu ali e falou: não estou muito bem, meu filho. Eu falei: ah, Jesus, eita, se a igreja ligar comigo mediante a ministração dessa palavra, ela pode não ter entrado bem, mas ela vai sair daqui bem. Se tu entrar comigo nessa noite, quem entrou enfermo vai sair curado. Canandeu, Canandaio, Canuco está. Bota lá a mão nela, pastor. Eu li aqui que Jesus impôs as mãos sobre a mulher e aquela mulher endireitou-se. Vem comigo, não me deixa sozinho, não. Fica aí, vamos destravar a cura da pastora. Vamos destravar a saúde dela. Eita, Jesus, aí a tua seta ali, ó. Precisa de força para levar esse rebanho. Precisa de saúde para levar esse rebanho. Precisa de graça para levar esse rebanho. Ontem, pela infinita misericórdia, eu acabei de pregar em Magé e colocar um homem diante de mim por intermédio da palavra e falou: Jesus cura, eu falei cura. Falou assim: Jesus salva, eu falei salva. Falou assim: Jesus liberta, eu falei liberta. Aí botaram ele na minha frente, evangelista Jorge, e disseram assim: ó, aí ó, tá desenganado pelo médico, e agora? Eu falei: tá, traz ele aqui. Eu dei um abraço nele, e hoje pela manhã, pastor Cristiano, eu recebi a resposta de alguém dizendo: levantou, comeu, bebeu, tomou banho, porque Jesus ainda cura. Eita! Aleluia! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Aleluia! Se ele não faz, se nós duvidarmos que ele faz ou não faz, nós invalidamos tudo isso que foi apresentado aqui. Ou ele ressuscitou ou ele não ressuscitou. Ou ele está no nosso meio ou ele não está. E a Bíblia diz que aonde ele está, alguma coisa acontece. Se depender de mim, se depender da minha fé, pastora Gilmara, glória, é curada agora. Eu não vou ser negligente em dizer que Deus está me dizendo que ela está, mas se depender da minha fé, cura ela agora, Jesus. Aleluia! Glória! Eita! Eu sei que isso aí é luta, isso aí é batalha, isso aí é guerra, isso aí é libertação de alguém, isso aí é salvação de alguém, isso aí é transformação.
transformação de alguém. Ou tu acha que Deus deu um terreno desse, Deus trouxe para um lugar desse tamanho para quê? É para saquear o cavalo de aço, a selva de pedra, o Quebru, Santíssimo, Marco 7, e vigia essa casa de almas. Glória a Deus. Eita! Santo de Israel. Oh, Jesus amado. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Aleluia! Aleluia! Preciso fazer uso de mais uma passagem. A Bíblia diz que no capítulo de número 4, no verso de número 14 em diante, Jesus estava em um dia de sábado dentro de uma outra sinagoga, agora dentro de Nazaré, aonde fora criado. Ali ele ganhou a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas, e mais uma vez eu consigo comprovar que eles cresceram e desenvolveram com o passar do tempo, porque agora quem está dentro da sinagoga é Jesus novamente, mas agora não é lhe dado a lei, não é lhe dado a lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá dos judeus. Quando Jesus está dentro dessa sinagoga e recebe a oportunidade para poder ler o livro, o bolo santo das Escrituras Sagradas, diz a Bíblia que abrindo ele, cai no profeta Isaías, no capítulo de número 61. E isso aqui é lindo. E se eu fosse comigo, se eu fosse você, recebia comigo isso que está escrito com a mão na sua cabeça, assim, vai. Recebe comigo assim com a mão na sua cabeça, que eu vou ler aqui o que está escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Não é só sobre a cabeça do pastor, não é só sobre a cabeça do pregador, não é só sobre a cabeça do diácono, da diaconisa, não. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão dos presos. Quer saber de uma coisa? Ele te levantou, ele te ungiu, ele te consagrou e ele te chama aí diante desse povo a pregoar a palavra. Aleluia. Jesus entrega o livro ao ministro e senta e vai dizer: hoje se cumpriu as escrituras aos vossos ouvidos. Uns vão ficar maravilhados e outros vão ficar indignados. E vai dizer: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Nesse dia a base do culto não foi a lei de Moisés. Nesse dia a base do culto não foi a Torá. Nesse dia a base do culto não foi o Pentateuco. Nesse dia a base para a ministração foi os profetas. Foi o profeta Isaías. Oh, glória, aleluia. Quando Jesus estava ensinando a palavra que nós estamos pregando nessa noite, em Lucas capítulo de número 13, vai ser diferente. Oh, glória. A Bíblia diz que ele chama uma mulher doente, ele chama uma mulher aprisionada há 18 anos. Ela vai 18 anos naquele culto, mas está presa, aprisionada por demônios. A Bíblia diz, pastor, que nesse dia a base do culto não foi a lei, a base do culto não foi também os profetas. Nesse dia, pastor, a base do culto não foi profecia. Nesse dia a base do culto foi a graça.
salvação. Quem é Jesus? A libertação. Quem é Jesus? O caminho. Quem é Jesus? A verdade. Quem é Jesus? A vida. Quem é Jesus? A água. Quem é Jesus? O pão. Quem é Jesus? A videira. Quem é Jesus? A porta das ovelhas. Quem é Jesus? O bom pastor. Quem é Jesus? Jesus é quem chama aquela mulher. E o culto naquele dia estava com base na graça. O culto naquele dia estava com base na unção. O culto naquele dia estava com base na cura. Não que outros dias não esteja a graça diante desse lugar. E a graça não está aqui porque o pastor William está pregando, não. A graça não está aqui porque eu que estou ministrando, não. A graça está aqui porque tem dois, tem três reunidos no nome dele. E aonde tem dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente. Pastor, tem alguém 18 anos aprisionado, calma. Tem alguém 18 anos enfermo, calma. Tem alguém 18 anos torto, calma. Tem alguém 18 anos travado, calma. Calma que a palavra resolve. Aleluia. Está travado, a palavra destrava. Está torto, o carpinteiro endireita. Está enfermo, ele cura. Jesus veio no culto hoje para endireitar alguém, para destravar na vida de alguém. Eita, vai deixar travado? Vai deixar travado? Ou vai destravar? Vai deixar travado? Ou vai destravar? Eu creio. Meu Deus. Aleluia. Santo. Feche fiel, Pai. Feche fiel. Oh, glória. Aleluia. 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 O culto está voltado da graça de Deus, a libertação de alguém. Aleluia. Isso aqui é lindo. É a minha última aplicação para eu poder entregar a oportunidade. E se eu fosse você ficar com tempo com isso aqui, pastor Cristiano, 3 anjos visitou Abraão ainda. 3 anjos, vou entregar agora a minha oportunidade. 3 anjos visitou Abraão, destravou na vida juiz, sacerdote. A viúva de 2 Reis foi até Eliseu. Eliseu liberou a palavra, oh glória, sobre a vida dela. Ela experimentou o milagre da multiplicação e do azeite na sua casa. A sunamita foi até Eliseu, oh glória, no Monte Carmelo. O filho dela estava morto dentro de casa, e mesmo assim ela vai até o profeta dizendo: vai tudo bem, vai tudo bem. Deus, oh glória, a morte bateu em retirada de dentro da casa dela. A viúva de Sarepta, 5, já citei 5 moleques, já citei 5. A viúva de Sarepta, oh glória, recebeu Elias em casa. Deus destravou na vida dela, oh glória. Ela fez a primeira refeição com o profeta. O profeta liberou uma palavra. Dentro da casa dela destravou algo que não faltou farinha, não faltou azeite, e ela experimentou o milagre da multiplicação. A mulher cananeia, 6, correu atrás de Jesus, adorou. Jesus liberou a palavra, destravou algo dentro da casa dela, que o demônio bateu em retirada, que estava atormentando a sua filha. 7, a samaritana encontrou-se com Jesus no poço, bebeu a água que jorra para a vida eterna. Jesus destravou algo na vida dela, que ela se tornou uma fonte. Oh glória! Ele entrou na casa da sogra de Pedro, tocou nela, a febre bateu em retirada. 8 mulheres, aleluia,
Eu não sei, mas Jesus está falando para alguém aqui: se prepara para receber a promessa. Eita! Tem alguém aqui que vai sair gerando como Ana. Eu não sei se vai gerar filho, mas a sua madre vai ser aberta e você vai gerar o teu milagre. Aleluia! Tem milagre da multiplicação, tem milagre da libertação, tem milagre da salvação, tem até ressuscitando morto. Eita! Aleluia! E impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se. Palavra pregada. Foi pregado, irmão. Talvez você está me ouvindo pregar e dizendo: eu preciso viver o eixo da velocidade de Deus na minha vida. Talvez você está me ouvindo pregar e está dizendo: não, eu preciso destravar, eu preciso romper. Porque travado não dá para ficar. 18 anos, pastor. 18 anos. Passa ano, sai ano. Quantas promessas você recebeu no ano passado? Já está indo para o melhor do ano. E você aí? Mesmice. É isso que Deus quer na tua vida? Eu aceitei, pastor, viver o sobrenatural de Deus. Aceitei. Aceitei viver o sobrenatural de Deus. Te dizer que é fácil? Ainda mais, pastor, nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Vocês não têm noção como o pastor William é rejeitado. Pela forma que prega, pelo jeito que prega. Eu sou taxado como santarrão. Sou taxado como quem tem uma palavra dura. Não anda com a gente, não se mistura com a gente, não fica com a gente, não para com a gente. Por causa de quê? Eu estou tendo a oportunidade, pastor Gilmar, de ser diferente, de fazer a diferença. Vai falar o que quiser, mas me botar na roda de fofoca não tem como me colocar. Aleluia. Olha como é que está o evangelho aí. Outrora, pastor, eu sei que a senhora dessa época, pessoas tinham temor de tocar na unção, de tocar na vida de um pastor, de uma pastora, de uma mulher, de nome de Deus. Hoje em dia é normal. Eu sei que muitos deixam a desejar, mas eu recebi a oportunidade de ser diferente, de fazer diferença. E quem quer ser diferente e fazer a diferença vai passar nos tempos. Verdade. Oh, Jesus Nazaré, és maravilhoso. Eita, Jesus. A palavra que eu ouvi, irmão, a primeira palavra que eu ouvi, fez algo na minha vida, pastor Cristiano, que até hoje, essa palavra ela arde dentro de mim, porque a palavra ela tem poder para tal coisa. É essa palavra aqui que essa mulher se declarou, não só ouvida, mas vista e vivida diariamente. Mas eu não quero só isso de você não, eu só vim aqui ouvir, ir embora
Mais de 8.000 promessas. Por que não rompo? Por que não destrava? Para acontecer na vida dela, Jesus chamou ela e falou: vem aqui, para mim impor as mãos, vem. Ela teve que levantar mesmo encurvada e ir até ele. E é necessário dar esse primeiro passo, ir até ele, deixar ele tocar, deixar ele fazer, deixar ele operar. É para quem quer destravar, irmão, essa palavra. Pastor, eu quero que destrava na minha vida. Quero que destrava algo na minha vida aí, para mudança. Para eu poder viver o extraordinário de Deus. Tem alguém que ouviu essa palavra e quer romper? Tem alguém que ouviu essa palavra e quer romper? É necessário vir até Jesus. É necessário vir até o altar. É necessário dar o primeiro passo. Mas encurvado não dá para ficar. Torto não dá para ficar. Torto não dá para ficar. A pastora está me dando liberdade, ó. Torto não dá para ficar, irmãos. Aleluia. Que, ó, que 18 anos, irmão. Que 18 anos. Ó, 18 anos, poxa, espera aí, 18 anos, ó, 18 anos, ó, 1 ano, 2 anos, cheio de promessa, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 1 culto ali de domingo, 1 culto aqui de quinta, vou ali ver minha filha se apresentar, vou ali numa festa, vou ali, vou ouvir a palavra ali, vou ouvir os louvores ali, vou receber uma oração. Está tudo errado, pastor, lá na minha casa. Pastor me visita aqui 18 anos, irmãos. Jesus quer destravar na tua vida. Ele quer te levantar. Ele quer te erguer. Ele quer te curar. Ele quer te salvar. Alguém que quer destravar nessa noite, que quer romper? Tem alguém que quer reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que quer sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida? Oh glória! Que veio para ouvir a palavra, pouco está preocupado com a coisa gravada do pastor, do pregador, pouco está preocupado, oh glória, com aquilo que aconteceu, mas ouviu Jesus falar, viu Jesus se manifestar, oh glória, nessa noite, e quer entregar sua vida para Ele. Se tem alguém, a oportunidade está aberta.